A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço à minha querida Maria Gomes, ouvinte assídua do nosso programa e sempre mandando no privado ali as suas mensagens de agradecimentos com relação ao nosso querido programa. Mando também abraço para Campona, também a nossa querida Maria do Rosário Silveira, a Alessandra Ribeiro, a Marta Prata, são ouvintes assim assíduos do nosso programa através do YouTube. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, mais uma vez juntos, graças a Deus, no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos, que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre nós e Jesus. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas, onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no esquecimento por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. Porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que, junto delas, não suceda o pior. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, nós e Jesus. Na rude indisciplina em que se vê a alma humana, parece que as criaturas experimentam mórbido deleite em transgredir, em fugir dos compromissos, desatendendo o direcionamento do divino cajado. Fugir dos compromissos é uma situação gravíssima que vai nos acarretar grandes problemas do futuro. Eu sempre gosto de dizer, se você não pode cumprir, não prometa, porque é muito ruim quando você espera algo de alguém, às vezes de um favor, né, e a pessoa não pode deixar e nunca te atende. Isso é ruim, mas o pior é para quem prometeu, porque mais tarde vai ter que acertar. Jesus é o Senhor solar, dirigente das falanges que governam todo o sistema planetário ao qual se acha vinculado à Terra. É o mestre, alcantadouro, que nos aponta rumos da imensidão, onde vigoram os ninhos da harmonia no seio do cosmos. A alma da humanidade, no entanto,
parece habituada às furnas trevosas da ignorância, tão incentivada em muitos setores a demonstrar pouquíssima disposição para contemplar, mesmo que à distância, a luminescência estelar que se projeta do nosso guia e modelo, como se não desejasse apartar-se do seu estranho e sombrio esconderijo moral. Há muito tempo temos evocado o nome de Jesus Cristo, prestando-lhe homenagens labiais, sem coragem de doar às entranhas da própria alma. Falar da boca para fora não quer dizer quase nada, né? O importante é vivenciar. Como o Cristo recebe o que a Ele oferta, com o que lhe podemos dar-lhe, seguimos cultuando o próprio retardamento, polindo a própria incapacidade, temerosos de contemplar o fulgor das constelações e abrir os olhos à espiritual realidade. Que muitos de nós continuamos falando é adorar apenas o Cristo com os lábios, como ele mesmo adverte: vós me adora apenas com os lábios, raça de víboras. O que Jesus deseja de nós é que não mais fujamos dos valores e dos deveres relacionados à divina conquista de nós mesmos. O que ele ainda busca é um pequeno espaço que seja em nosso campo íntimo, para que ele nos entrosemos, até que um dia seja ele a falar e agir por nosso intermédio, como se deu com o apóstolo Paulo, convertendo-nos em profícua e viva mensagem do Senhor, espargindo bênção por entre todos os irmãos instalados ao nosso redor. Observe que Paulo de Tarso foi perseguido, torturado e jamais desistiu, vivendo de fato os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele, que fora um perseguidor implacável do movimento cristão nascente, se torna um defensor nato, chamado o apóstolo da gentilidade. Começaste a desenvolver a mediunidade, idade e local, tiveste algum sintoma? Como foi o processo? O que aconteceu no dia de tua primeira manifestação mediúnica? O que mais inusitado aconteceu em sua carreira de médium? Então, desde os dias mais distanciados da infância, José Raul Teixeira respondendo: desde os dias mais distanciados da minha infância, recordei-me de conviver com os fenômenos da mediunidade, uma vez que minha mãe era portadora da faculdade mediúnica e, por seu intermédio, acompanhava as mais diversificadas ocorrências nesse campo. Tudo isso se passou até os meus 4 anos de idade, já que fiquei órfão de mãe nessa idade, quando vivíamos na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, José Raul Teixeira é um dos palestrantes mais ilustres que nós temos dentro da doutrina espírita. Ele se assemelha muito a Divaldo Franco, é um médium que já psicografou inúmeras obras, formado em física. Eu sei que ele tem 4 formações superiores, é uma pessoa inteligentíssima. Faz palestras sempre nos Estados Unidos da América e na Europa. Nessa minha primeira infância, visualizava diversas pessoas que conversavam com minha mãe, nos momentos em que ela se postava a orar pelos que procuravam. Via de modo curioso para uma criança. Ora passavam através das paredes, como se nada ali houvesse, ora pareciam descer da cumeeira da casa para o ambiente em que ela se achava a fazer as orações. Naqueles tempos, nada me causava temor. Chegava a minha mãe e lhe perguntava quem eram aquelas pessoas, e ela respondia em várias ocasiões: são nossos irmãos da luz, meu filho, são nossos amigos do bem. Então observem que desde os 4 anos ele já tinha esse contato com a espiritualidade e que a mãe o orientava. O tempo passou, tornei-me um adolescente vinculado à Igreja Católica. Cheguei a coordenar o grupo da Cruzada Eucarística da igreja que eu frequentava. Contudo, as visões de seres espirituais, as sensações diversas da paranormalidade continuavam a envolver-me. O sacerdote que procurava para conversar sobre tais fenômenos afirmava-me que eram artimanhas do demônio. Aí então comecei a ter medo e que para libertar-me dele deveria escrever a oração do credo em folhas de papel ao maço, e cada vez que visse um daqueles demônios, enrodilhasse uma folha e a queimasse, fazendo cruzes pela casa.
Foi uma loucura, pois vivia queimando papel em casa, já que eram costumeiras as visões, e nada, continuava tudo como antes, ou com a maior intensidade até. Então o sacerdote pode ter tido até boas intenções, por desconhecer totalmente esses fenômenos, né? Imaginava ser coisa demoníaca e instruiu o jovem, estava na adolescência ainda, e não resolveu nada. Foi um jovem amigo de escola para quem contava essas peripécias vividas por mim, que me convidou a conhecer o seu grupo de juventude espírita no Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, em Niterói, minha cidade natal, confirmando que nos estudos dessa juventude, aquilo que eu dizia era chamado de fenômeno mediúnico, e que havia toda uma teoria explicativa para a mediunidade. Aceitei o convite. Na tarde aprazada, quando cheguei ao grupo de jovens, senti-me imensamente feliz. Eram moços e moças da minha idade. À época eu contava com 17 anos. Estudiosos, alegres, fraternos. Nada de símbolos, roupas especiais, imagens de santos, amuletos, etc. Como eu antes supusera. A ideia que ele tinha, do espiritismo, de que era algo místico, cheio de coisa, e ele não encontra nada. Tornei-me espírita, então, e passei a estudar sofregamente os formidáveis e elucidativos textos da codificação de Allan Kardec. Entendi que não eram demônios, e sim seres espirituais ou espíritos, seres humanos que haviam deixado o corpo físico pelo fenômeno da morte, que o espiritismo chama também de desencarnação. Teve início o processo de minha educação psíquica para o estabelecimento daqueles velhos contatos mediúnicos. Passei a entender o que se passava comigo, bem como com outras centenas e centenas de pessoas mundo afora. É difícil dizer algo que tenha sido mais inusitado em meu percurso mediúnico. Porém, lembro-me de que houve uma época em que eu chegava às várias cidades em que ia proferir palestras, encontrava pessoas dali com as quais passava a entabular conversas com relativa proximidade e notava que elas estranhavam um pouco minha intimidade, pois era a primeira vez que me viam. Contudo, eu confundia as relações, pois encontrava nessas pessoas, nas regiões espirituais, durante o sono, e recordava-me delas com tamanha nitidez que as considerava velhas conhecidas ou até mesmo amigas. Só com o tempo fui me dando conta disso. Que tipo de manifestação tu desenvolves? Psicografia? Clarividência? O que sentes quando um espírito pega o teu corpo emprestado para psicografar? O que sentes quando vês ou ouves um espírito? Como ages? Teu corpo formiga? Tuas mãos tremem? Podes descrever para nós? Tendo atuado na área da psicografia, da vidência e da inspiração mediúnicas, em realidade um espírito não nos pega o corpo. Ocorre como se tratasse de uma ligação telefônica. Há uma ligação mente a mente. O comunicante desencarnado, quando deseja comunicar-se conosco, acerca-se mentalmente, apresenta a sua intenção de fazê-lo e o médium determina se vai ou não permitir essa comunicação. Logo, é o médium que consente a comunicação do espírito, ainda quando disso não tenha a mínima ideia. No campo das manifestações mediúnicas, haverá sempre uma vontade e apelo de quem deseja comunicar-se, vinculada a uma vontade e resposta de quem permitirá ou não, no caso, o médium. Quando registro algum espírito, às vezes sinto-me esfriar perifericamente, ou seja, fico muito frio. Outras vezes, um discreto tremor perpassa meu corpo que fica total ou parcialmente arrepiado, caracterizando o contato dos fluidos do espírito com meu sistema nervoso. Passa-se como alguém que, saindo do ambiente comum, adentrasse numa câmara fria. Qual ou quais os acontecimentos que destacas na mediunidade no Brasil quanto no exterior, considerados como os mais significativos para a explicação do fenômeno? No Brasil, podemos destacar as centenas de livros psicografados por Chico Xavier, dentre os quais diversos autores desencarnados deixaram as marcas dos estilos usados quando estavam no mundo, além de cartas de mortos que serviram como peças em processos judiciais, aceitas que foram pelos juízes. Na Inglaterra, a médium americana Leonora Piper foi considerada a maior psicógrafa do mundo e, por meio da sua faculdade, pela autenticidade dos seus
escritos psicográficos levou à conversão, além de pessoas comuns, incontáveis homens de ciência, dentre os quais destaco o notável físico inglês Oliver Ludge. No Brasil, tivemos as cirurgias mediúnicas efetuadas por José Arigó, que foram atestadas por equipes internacionais que visitaram o nosso país para verificar in loco. Conhecemos os fenômenos de efeitos físicos através da Faculdade Mediúnica de Francisco Peixoto Lins, chamado Peixotinho, que aliás teria completado 100 anos em 2005, que produzia as materializações luminosas, fenômenos de voz direta, de transporte, etc. Nas Filipinas, o médium Tony Agpoa tornou-se mundialmente conhecido pelas cirurgias que produzia em estado de transe, enquanto na Itália, Eusápia Paladino, médium de efeitos físicos, foi examinada por notáveis como Cesare Lombroso, professor da Faculdade de Medicina de Turim, Charles Richer, professor da Faculdade de Medicina de Paris, e Alexandre Aksakov, lente da Academia de Leipzig e conselheiro particular de czar da Rússia, além de dezenas de outros investigadores científicos. Foi considerada a médium mais pesquisada de toda a história. O que significa falar com espíritos? O que eles contam? O que queremos deles e o que eles querem de nós? Porque estes dois mundos, o visível e o invisível, manteriam contato um com o outro. Os contatos entre dois mundos existem desde que o mundo visível existe, uma vez que o dos espíritos pré-existe ao material. Falar com os espíritos, seja de que modo for, significa manter contato com a nossa realidade de daqui a pouco, quando deixarmos o corpo físico e adentrarmos o mundo invisível. A mediunidade faculta-nos saber que a morte não mata a vida, apenas nos retira o corpo carnal, pois sairemos dos corpos quantas vezes isso se fizer necessário, sem que saiamos da vida, jamais, mas desvela-se mais profundamente. Os espíritos nobres procuram nos chamar para os caminhos da nobreza, do respeito à vida, aos compromissos felizes, ao progresso. Os espíritos perturbadores, tais espíritos prosseguem perturbadores depois da morte, porque a morte não santifica a ninguém e cada indivíduo, em tese, prossegue muito tempo nas mesmas condições em que viveu aqui na Terra. Desejam, em função de sua enfermidade moral, induzir a outros para os seus mesmos descaminhos. É o caso dos fenômenos da obsessão espiritual. Quando somos pessoas amadurecidas, desejamos que os espíritos nos ajudem a vencer os embates com a vida material. Buscamos neles a ajuda indireta de Deus e do Cristo para superar os próprios limites, as imperfeições, de conformidade com a crença de cada um. Se somos egoístas, ingênuos ou imediatistas, por não termos a lucidez quanto ao valor do esforço próprio e da necessidade de evoluir para o Criador, passamos a pedir aos espíritos, no caso aos inferiores, vanglórias materiais, vinganças contra esse ou aquele, vitórias mentirosas às custas de oferendas igualmente materiais, sacrifícios lastimáveis até de vidas humanas. A que tipo de acontecimentos imprevisíveis um médium pode estar sujeito? Pode receber um espírito em qualquer lugar, no supermercado ou no trabalho? Isso pode ser controlado? Todas as pessoas portadoras da faculdade mediúnica explícita costumam ser assediadas por seres espirituais de baixo nível, que são atraídos pelos seus estilos de vida, quando igualmente mundanos. Essas pessoas, assim, podem sentir-se mal, angustiadas, irritadiças, ansiosas, sem terem bem a noção das razões desses desarranjos. Desde que o médium tenha conhecimento do que é a sua faculdade e de como deve proceder perante o fenômeno mediúnico, não se permitirá envolver por espíritos em qualquer lugar, tanto quanto um médico, embora possa, sabe que não deve atender a pacientes ou fazer cirurgia na praça pública. Os lugares, os ambientes, costumam influenciar na qualidade do fenômeno, em função do psiquismo ou impregnações mentais que neles encontramos. Conforme já o afirmamos anteriormente, a vontade de apelo de um espírito se apresenta à vontade de resposta do médium. Logo, isso pode e deve ser controlado, ou melhor, educado, para que possa se tornar instrumental útil nas mãos do bem e da vida. O que já fizeste com a tua mediunidade? Já curaste pessoas com a ajuda dos espíritos? Deste conselhos?
Minha área de atuação tem sido a do aconselhamento, a do diálogo fraterno, ajudando aos que procuram a orientação do Espiritismo a entender-se e a superar dificuldades. Embora tenhamos em nossa sociedade espírita fraternidade, atividade de atendimento a pessoas enfermas, não trabalho propriamente nesse campo. Os espíritos do bem, no entanto, tratam dessas pessoas, utilizam-se dos fluidos biológicos, bioenergia dos encarnados que lidam nessa tarefa, mesclam-nos com os fluidos espirituais e os aplicam para ajudar em sua saúde física e emocional. Além de participar dessas atividades em prol do semelhante, tenho publicado 24 livros psicografados sobre diversos temas, com a intenção de cooperar no entendimento dos ensinos da doutrina espírita. Tenho viajado ao longo de mais de 30 anos pelo Brasil e por mais 38 países, com o objetivo de levar o conhecimento dessa doutrina, oferecendo, desse modo, a minha cota de esforços no auxílio à paz do mundo, paz que tem começo nas íntimas dimensões da alma humana. Participa de reuniões mediúnicas para prestar atendimento a espíritos perturbados? O que eles dizem? O que pedem? Tem alguma história interessante de uma dessas reuniões? Sim, participo semanalmente de reuniões mediúnicas de atendimento a sofredores encarnados e desencarnados. Os desencarnados em sofrimento costumam queixar-se dos seus padecimentos, ora inculpando a terceiros, ora lastimando não terem ouvido os conselhos da razão, dos exemplos à sua volta, etc. Muitos, bastante atormentados, acusam, falam em vinditas, choram ou gargalham em razão do estado geral de suas mentes. Todos sofrem, contudo. Em dada ocasião, passou a comparecer em nossa sociedade uma senhora muito sofredora, filha de um grupo de realce social de cidade vizinha. Dialogamos com ela, ouvimos seus queixumes, a história amargurada de sua vida, desde o casamento, movido a interesse material, até às várias tentativas de suicídio. Com a orientação da doutrina espírita, com a lucidez filosófica com o que foi constatado, essa senhora foi melhorando a olhos vistos. Ao longo dos meses, afirmava ter outro interesse por viver, voltara a estudar canto e piano, que abandonara, retomara os contatos com a família e assim por diante. Paralelamente, nas reuniões mediúnicas de atendimento a espíritos sofredores, comunicava-se com criatura que, por entre continuadas lágrimas e lamentos, agradecia o atendimento que vinha recebendo pessoalmente, mas principalmente pelo socorro que estava sendo prestado a alguém que lhe era muito querido, sua filha infeliz, a mesma que, socorrida, estava modificando a vida para melhor. Afirmava a senhora desencarnada que fora em virtude das instruções materialistas e ateístas que incutira na mente da filha, desde a infância, que todo aquele padecimento da herdeira se dera. Ali estava a instituição espírita, atendendo a duas almas padecentes, uma encarnada e a outra desencarnada. Para ti, o que significa psicografar cartas para familiares ou pessoas que perderam alguém? Os espíritos que as escrevem são mesmo aqueles que morreram ou podem ser outros espíritos que se utilizam de seus nomes? E por que os espíritos desses mortos baixariam justo ali onde a família os procura? Eles não deveriam estar em outra dimensão, em outro processo? Chamá-los o tempo todo para escrever cartas não seria prendê-los ao mundo terreno? Vale dizer que, tecnicamente, não há nenhum impedimento em que um desencarnado venha trazer uma mensagem a outro familiar, a um amigo, etc. Contudo, é importante munirem-se os familiares de todos os cuidados para que não sejam enganados por indivíduos capazes de falsear um comunicado, fingir que captam, seja para angariar fama, seja por piedade dos familiares que buscam ou por diversos outros motivos que não correspondem aos objetivos do Criador. Quando os espíritos vêm trazer alguma comunicação aos seus afetos, significa um refrigério para o sofrimento moral, para a saudade. Significa uma demonstração de atendimento ao mérito ou à necessidade por parte de Deus. Embora seja possível e ocorra muitas vezes, não é verdade que todos os parentes venham trazer mensagem aos que ficaram. Aos que não têm capacidade para fazê-lo, aos que não querem fazê-lo, aos familiares que não têm nenhum mérito para obter esse conforto. Enfim,
há casos e casos com variantes as mais insuspeitadas nessa esfera dos comunicados mediúnicos. Não se deve, seja em nome do que for, evocar o tempo todo os desencarnados sobre os mais risíveis justificativas, porque o resultado costuma ser frustrante. Os familiares ansiosos poderão se deparar com falsos médiuns intentando tirar qualquer tipo de proveito da dor alheia, desde dinheiro até prestígio social. Em outros casos, pessoas inescrupulosas colherão todos os dados que são perguntados aos familiares ingênuos ou inexpertos e depois comporão mensagens com esses mesmos dados, que em variados casos estão eivadas de equívocos, o que é um enorme desserviço contra o espiritismo. Por outro lado, poderão vir outros seres espirituais enganadores, fazendo-se passar pelos afetos procurados, incutindo inclusive a ideia de que sofrem muito no além, aturdindo muito mais do que confortando os familiares, ou mais, que estão ao lado de Deus, aos pés de Nossa Senhora, na equipe de luminosos benfeitores, honrados e respeitados pelo movimento espírita. Melhor será sempre converter a dor da saudade em serviço ao semelhante, espalhando-se fraternidade e atendimento em nome do ente querido trespassado, deixando que o Criador nos atenda o coração amarfanhado quando a sua sublime vontade vir para isso sentido útil. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Nosso Pai. Nos tempos primitivos, olhávamos para os céus e temíamos as forças da natureza. Os raios, os trovões, as tempestades nos atemorizavam. E tendo desde logo a intuição de que alguém deveria comandar todos esses fenômenos, imaginamos muitos deuses. Deuses que regiam a fúria dos ventos e dominavam os vendavais. Deuses que comandavam as ondas do mar e determinavam sua altura e seu furor. Deuses que enviavam chuva quando diziam da sua generosidade, e secavam a terra quando demonstravam a sua impaciência ou desgosto para conosco, os pobres mortais. Criamos ao longo das eras muitas formas de os adorar, ou de tentar conquistar suas graças, a fim de que nos abençoassem com searas fartas e muitos frutos, que permitissem que não secassem as fontes generosas ou os rios cantantes, que domassem o mar para que não avançasse e destruísse as habitações. Imaginando-nos os melhores, criamos divisões na imensa família humana. Quem fosse diferente de nós, que se vestisse de maneira diversa, que falasse o que não entendíamos, ou que adorasse outras divindades, passou a ser excluído do nosso círculo. Idealizamos que um povo era melhor aquinhoado do que outro, mais amado do que outro pelos deuses. Batalhando contra os que acreditávamos serem nossos inimigos, elegemos um Deus para ser o Senhor dos nossos exércitos, protetor das nossas lanças, espadas e armas de fogo. Durante séculos, abençoamos os que partiam para as batalhas, esperando que nosso Deus os protegesse e os fortalecesse, de maneira que pudessem extinguir a vida de muitos dos nossos inimigos. Então, um homem de uma terra esquecida trouxe um verbo diferente. Assinalou que aquele que nos criou a todos, homens de todas as raças, de todos os credos, de todas as nações, é um Deus de amor. Ama a todos, sem paixão ou partidarismo. E afirmando que constituímos uma única humanidade que se derrama em vários mundos, planetas espalhados pelo imenso universo. Disse da nossa irmandade universal. Mas sua mais extraordinária revelação foi nos dizer que ele viera do Pai de bondade, de justiça e misericórdia. Aquele que alimenta as aves, rega os campos e semeia bênçãos em toda parte. Disse-nos como deveríamos a ele nos dirigir. Pai, Pai nosso, Pai que nos ampara, que jamais dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão. Um Pai atento, que conhece as nossas necessidades e não necessita de adoração, senão no altar do próprio coração. Um Deus que rege a vida, que está em nós
em cada um dos seus filhos. Um Deus que pulsa em cada átomo, em cada grão de poeira, que se encontra na criança que corre, sorridente, sem se dar conta do perigo, no jovem cheio de ideias, no velho cabisbaixo e de cabeça nevoada, que conta as histórias do seu tempo. Um pai que está em toda parte, na gota d'água, na clorofila do verde, na intimidade de cada filho seu. Um Deus de amor, justiça e paz. Um Deus que somente deseja o bem para seus filhos, que tem seus olhos constantemente voltados para toda a sua criação. Preside a sinfonia dos mundos e ao concerto das estrelas. Deus, nosso Pai. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, divino amigo, intermediário junto ao Pai, sol de primeira grandeza, trabalhamos em seu nome, Senhor, desejosos de que um dia possamos estar consigo, mesmo que para tanto gastemos milênios, mas o nosso objetivo é de aperfeiçoamento moral, seguindo a nossa trajetória evolutiva, vencendo as nossas imperfeições morais e nos tornando cada dia melhores. Então, Senhor, com este compromisso que assumimos em seu nome, contamos com o vosso apoio, com a vossa fortaleza moral a nos intuir, muitas vezes até mesmo nos dirigir. Muita paz, que assim seja. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, mais uma vez pela oportunidade de participar do programa de hoje com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.